Olá! Iremos corrigir hoje o quiz de toda segunda-feira lá do meu perfil do Instagram, @CristineDentista. O quiz dessa semana utilizou questões da prova de São Sebastião em São Paulo, da banca Fundação Aroeira. Vamos para a primeira questão. Primeiro, os vasoconstritores são adições importantes à solução anestésica local pela seguinte razão. A. Através da constrição dos vasos sanguíneos, os vasoconstritores aumentam o fluxo sanguíneo para o local da administração? Errado, porque eles vão diminuir este fluxo sanguíneo. Letra B. A absorção do anestésico local para o sistema cardiovascular torna-se mais rápida, resultando em níveis sanguíneos menores do anestésico. Bem, vamos pensar. Se ele diminui o fluxo sanguíneo, a absorção para o sistema cardiovascular vai se tornar mais lento e não mais rápido. E sendo mais lento, vai resultar sim em nível sanguíneo menor de anestésico. Letra C. Os níveis sanguíneos do anestésico local são aumentados, minimizando assim o risco de toxicidade do anestésico local. Falso. Como vimos, os níveis sanguíneos do anestésico local são diminuídos, minimizando assim o risco de toxicidade pelo anestésico local. Vai restar para a gente, então, a letra D, que fala o quê? Os vasoconstritores, comumente utilizados em conjunto com anestésicos locais injetáveis, são quimicamente idênticos ou semelhantes aos mediadores do sistema nervoso simpático, adrenalina e noradrenalina. Bem, esta é a afirmação correta, esta é o nosso gabarito, mas se a gente ler o enunciado que fala, são importantes pela seguinte razão. Bem, não é por ser semelhante à adrenalina e noradrenalina que ele é importante. A importância a gente viu nas outras alternativas, mas é a letra que melhor se enquadra realmente no gabarito. E antes de seguirmos, já deixe seu like e inscreva-se no canal. Vamos para o número 2, sobre a patogênese da doença periodontal associada à placa bacteriana, julgue a assertiva incorreta. Letra A. A doença periodontal tem sido referida como uma infecção bacteriana mista para assinalar que mais de uma espécie microbiana contribui para o desenvolvimento da doença. Está correto. E a questão ela nos pede a incorreta. Mas vamos entender esta letra A. Sokransky lança o complexo microbiano, que a gente vê que realmente tem diversas espécies microbianas. E aqui a gente vê que o grupo laranja e o grupo vermelho são aqueles associados ao estado de doença periodontal. E a letra B? A microbiota nas bolsas periodontais está em estado de fluxo contínuo. Espécies relevantes em uma fase da doença podem não ser importantes para uma outra fase. Correto, a gente tem aqueles colonizadores primários, em seguida terão aqueles outros organismos que são responsáveis pela progressão e assim por diante. E a letra C? A progressão da doença periodontal pode representar um fenômeno episódico em oposição a um processo contínuo. E isso está correto. Sokransky sugere que evolui em episódios de exacerbação e regressão, o que ele denominava de hipótese de explosão, sendo um processo contínuo que sofre períodos de exacerbação aguda. Então, a letra D é o que nos resta como incorreta. Vamos lê-la. Em um mesmo indivíduo, a severidade da injúria ao tecido periodontal costuma ser linear e a perda óssea ocorre em vários dentes. E torna-se falso pelo que conversamos até agora. Nós temos esses períodos de exacerbação e regressão, não é linear. E quando ele fala que ocorre em vários dentes, sim, pode ocorrer em vários dentes, porém, sítios específicos vão ter agravamento em relação a outros. E a número 3. De acordo com o modelo de prevenção das doenças desenvolvido por Libel e Clark, a recomendação para a radiografia odontológica com fins diagnóstico é uma ação de... E aí a gente tem que lembrar o quê?
Nós temos a prevenção primária, que diz respeito à interceptação dos fatores pré-patogênicos. E dentro da prevenção primária, nós teremos o primeiro nível de prevenção, que fala sobre a promoção de saúde, e o segundo nível de prevenção, que é aquela proteção específica, como, por exemplo, a aplicação tópica de flúor. Estamos prevenindo especificamente a cárie. E então partimos para a prevenção secundária, que é aquela que atua com o indivíduo já com a doença instalada. E nela nós teremos o terceiro nível de prevenção, que é o diagnóstico precoce. E é aqui que a gente vai encontrar a resposta desta questão, porque a radiografia ela é a fim de realizar um diagnóstico precoce. Por isso que a letra C será a resposta correta, a prevenção secundária. Mas vamos continuar. Temos dentro da prevenção secundária também o quarto nível de prevenção, que diz respeito à limitação do dano. Então, partirmos para a prevenção terciária, que é uma prevenção da incapacidade. E ali vamos encontrar o quinto nível de prevenção, que trata-se da reabilitação. E chegamos na questão número 4, sobre as anomalias dentárias. Aponte a afirmativa correta. Letra A. A geminação dos dentes é consequência da união de dois germes dentários adjacentes com aspecto radiográfico de um dente de tamanho aumentado. Ela ocorre em dentição decídua ou permanente, embora seja mais comum na dentição decídua. Essa alternativa está quase toda correta, porém, não é a união de dois germes dentários, é a tentativa de separação. Isso sim é geminação. E a letra B? A concrescência ocorre quando raízes de dois ou mais dentes estão unidas pelo esmalte? Falso, porque estão unidas pelo cemento. E a letra C? A geminação é uma anomalia rara que aparece quando o botão dentário de um único dente tenta se dividir, dando origem a uma coroa dupla? Correto, assim como vemos na imagem. E por fim, a letra D. Na fusão, a contagem dos dentes na arcada é normal, pois a fusão da parte radicular dos dentes e não da porção coronária. Isso está falso. A gente tem uma contagem anormal. Na fusão, nós temos um dente a menos, visto que essa fusão ocorre na porção coronária. O que tem contagem de dente normal é a geminação, não vamos confundir. E chegamos na questão número 5. Quanto à classificação clínica da inflamação da polpa dentária, julgue os itens a seguir e marque a alternativa correta. Letra A. A pulpite sintomática apresenta características clínicas de cavidade fechada, com inflamação pulpar e sintomatologia dolorosa, espontânea e positiva ao teste de vitalidade pulpar. Correto, aqui ele está descrevendo a pulpite irreversível. Quando ele julga dizer que a dor é espontânea, ele quer diferenciar da pulpalgia hiperreativa. E a número 2. A pulpite assintomática caracteriza-se por cavidade aberta, geralmente apresentando hiperplasia e ulceração pulpar, sendo o sintoma provocado. Correto, aqui ele descreve a pulpite crônica hiperplásica. E a número 3. A pulpalgia hiperreativa possui características clínicas de cavidade fechada, sintomatologia espontânea e positiva ao teste de vitalidade pulpar. Está errado, porque neste caso a dor é provocada. Aqui se trata da hipersensibilidade dentinária. E a número 4, a necrose pulpar pode ocorrer em cavidades abertas ou fechadas, sem sintomatologia dolorosa e teste de vitalidade pulpar negativo. Correto. Por isso que a nossa resposta correta será a letra C. Somente a afirmativa 3 é a falsa. E vamos para o número 6. Paciente do sexo feminino, com 60 anos de idade, buscou atendimento odontológico na unidade de saúde com queixa de movimentação dos dentes nos últimos meses. O exame clínico evidenciou a ausência de sinais de doença periodontal. Ao verificar a radiografia panorâmica, percebeu-se perda óssea periodontal moderada compatível com a idade do paciente.
além de hipercementose irregular nas raízes de quase todos os elementos dentários e um aspecto de flocos de algodão do osso adjacente. Então, o diagnóstico mais provável seria de qual doença? Seria a letra A, osteite deformante, que é a doença de Paget. E vamos ler com atenção esse enunciado. Quando ele fala que não tem sinal de doença periodontal, ele quer dizer que não é a doença periodontal que está causando essa movimentação dentária. E depois, quando ele fala sobre a hipercementose e sobre os flocos de algodão, aí sim a gente consegue ver que realmente é a osteite deformante. E por fim, a número 7. Segundo a classificação de resíduos, conforme estabelecido pela Anvisa, o material perfurante como agulha descartável, broca, lima endodôntica, ponta diamantada, lâmina de bisturi e instrumentais quebrados devem ser descartados em embalagens rígidas e resistentes à punctura, ruptura e vazamento com tampa identificada. Qual é a classificação desse tipo de material? Esse material se enquadra no grupo E, o grupo dos pérfuro-cortantes e escarificantes. Como resposta correta, a letra C, mas vamos lembrar os outros grupos. O grupo A trata-se dos agentes biológicos, aquele com risco de infecção. O grupo B são as substâncias químicas com inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. Já o grupo C tem relação com radionuclídeos. E o grupo D são aqueles que não apresentam risco biológico algum, ou químico ou radiológico, seja à saúde ou ao meio ambiente. Eles são equiparados aos resíduos domiciliares. E essas foram as questões desta semana. Vejo vocês semana que vem. Bons estudos!